Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. O nosso assunto de hoje é concretismo, tá? Então, primeiro, vamos pensar um pouquinho quando surgiu essa estética poética, tá? Então, gente, foi durante a terceira geração do modernismo, tá? Quando os poetas da terceira geração acharam que tinham chegado a um ponto de consolidação da poesia, surge um grupo de poetas com novas propostas, tá? Então, de início, qual era a proposta? Né? As palavras, elas deveriam interagir, tá? De forma gráfica, com todo o espaço do papel. A crítica que esses novos poetas do concretismo faziam era que a poesia tinha se tornado monótona, né? Clássica, e que sobrava muito espaço do papel, porque a poesia seguia um padrão estético. Então, eles subverteram ainda mais do que todos os outros modernistas, tá? E a proposta inicial era que a poesia ocupasse todo o espaço do papel, tá? Então, ela não poderia obedecer às regras, né, que ditavam versos, estrofes, que ditavam a estética da poesia, tá, gente? Então, essa poesia aqui é algo totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mundo poético, tá bom? Então, gente, o contexto é esse, né? O concretismo surge paralelamente à produção dos autores da geração de 45, né? Ou da terceira geração, tá bom? Então, eles achavam que a poesia da terceira geração estava ultrapassada, porque ela obedecia a essas regras. E ainda mais porque a terceira geração do modernismo tinha priorizado essa estética, né? Esse padrão. Então, eles fizeram uma crítica mesmo, né? E inovaram aí nessa questão, principalmente visual, mas não só visual, nós vamos ver à frente, tá bom? Então, aqui, voltaram-se para o aspecto material dos versos e para o aspecto gráfico da palavra, tá? Então, é como eu falei, o visual foi muito priorizado, né? Mas não só isso, tá bom? Então, eles queriam ocupar esse espaço em branco que ficava no papel, tá bom? Gente, os idealizadores do movimento foram esses aqui, né? Vocês veem aqui da esquerda para a direita, o Haroldo de Campos, o Décio Pignatari e o Augusto de Campos, tá? Esses dois eram irmãos, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, tá bom? Então, eles foram os idealizadores. Foram os três principais, mas não só os três fizeram esse movimento, tá bom? Eles foram os idealizadores. Tiveram outros poetas, vocês conseguem ver até aqui os nomes, né, nos poemas, tá bom? Então, gente, quais eram as características dessa poesia concreta, tá? Vejamos algumas delas. O fim do verso, como eu falei para vocês, né? A poesia não era mais organizada em versos, estrofes, né? Então, eles acabam com isso. É uma subversão total do modelo clássico de se fazer poesia. Então, o fim do verso, o fim também do lirismo e do tema, tá? Porque a poesia não precisa mais ter um tema, apesar de nós conseguirmos tirar um tema da poesia, tá? Mas não era o objetivo. O objetivo era mais visual, era mais sonoro do que temático, beleza? Então, aquele lirismo, aquela poesia não acaba, tá? Eles subvertem tudo isso. Atribuição de significado e interação do espaço em branco ao poema. Sim, gente, o espaço é muito importante para a poesia concreta, tá? Ou poesia visual, tá, gente? Vocês também podem encontrar esse poema com esse nome, tá bom? Poema visual, poesia visual, poema concreto, tá? Ou simplesmente concretismo, como foi dado o nome ao movimento, beleza? Então, o espaço em branco faz parte do poema, tá? Faz parte do poema. E isso atribui sentido, né, também a ele. Decomposição e montagem das palavras com seus vários sentidos e correlações com outras palavras. Gente, isso é a coisa mais linda no poema concreto, tá?
uma palavra interagir com outras, né? A partir de uma palavra, nossa mente ir lá no nosso repertório, né, linguístico, cultural, e buscar e atribuir outros sentidos, né? Então, geralmente, o próprio visual já faz com que nós façamos isso, tá? Então, montagem das palavras com seus vários significados e correlações com outras palavras. Isso é muito massa, né? Como se a partir desse poema surgissem outros, tá? Gente, ó, muitas vezes, né, visualmente falando, ele lembra um cartaz publicitário, o poema concreto, tá? Que se evidencia pelo apelo visual. Sim, né, gente? Existe um apelo visual. Vocês estão vendo aqui, tá? Alguns poemas. Coloquei 3 aqui. São 3 muito conhecidos, talvez os mais conhecidos, né? Então, existe esse apelo visual, tá? Porque a partir disso vai permitir várias leituras ao observador da obra, beleza? Então, gente, a partir dessas nuances, a crítica passou a identificar o concretismo como uma arte que se fundamenta no conjunto verbivoco-visual. Ainda pode aparecer esse termo, gente, principalmente no Enem, né, e provas desse tipo, tá? A poesia verbivoco-visual ou o projeto verbivoco-visual, tá? Então, se vocês virem esse termo, se vocês lerem esse termo, vocês já vão saber que se trata da poesia concreta, tá? Que surgiu aí na geração de 45, né? Na década de 50 foi que esse tipo de poesia ficou ainda mais conhecido. Beleza? Então, por que poesia verbo-evoco-visual? Porque existe uma interação ou uma integração, a junção do verbo, do som e do visual, ou seja, da palavra, tá? Do som, tem todo um trabalho sonoro e também do visual. Beleza? Então vamos lá, gente. Temos 3 exemplos aqui, tá? De poesia concreta, tá bom? Então, forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma, tá? Óbvio que eu estou lendo rápido, né? Mas não é uma poesia para ser lida com essa rapidez, é para a gente refletir, tá bom? E esse daqui é o mais conhecido, né? Foi um dos primeiros também, tá? Essa poesia do Augusto de Campos. Luxo, que forma a palavra lixo, né? Olha o apelo visual disso aqui, tá bom? Então, procurem outros poemas, tá? É muito interessante e é um treino mesmo de leitura, tá? É um treino de leitura, porque a gente não lê da mesma forma, né? Nós estamos acostumados a ler um poema tradicional. Beleza, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.